Cumprimento os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. O tema de hoje é o chamado de Deus e as suas consequências. E devido ao tema anual do nosso retiro, que é Eis-me Aqui, e como já foi muito falado, e eu canso de falar em casa também, já ouvi muitas pessoas falarem aqui, é um tema que parece estar completo, dizer tudo, mas na verdade ele nos sugere algumas perguntas e abre um leque de possibilidades, né? Se ele não estiver atrelado a Isaías 6:8, se for apenas o Eis-me Aqui, ele nos sugere algumas perguntas, né? E muitas dessas possibilidades de perguntas são: eis-me aqui por quê? Para quê? Através de quê? Com o quê? Né? Para fazer o quê? Então, assim como foi pregado esses dias, assim como o próprio Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim, né? Houve um complemento do eis-me aqui, assim como o Edmir pregou no primeiro dia, lá em Samuel, eis-me aqui, Senhor, o teu servo te ouve. Então, existe sempre um propósito para quem diz eis-me aqui. Nunca diga apenas eis-me aqui, complete a frase, para que a resposta do Senhor também venha completa ao seu coração. Se não tiver atrelado ao Isaías, que é um tema geral, né? Apenas o eis-me aqui, ele precisa de uma complementação nossa para que o Senhor assim possa falar. Então são essas e muitas outras possibilidades, né, que o tema nos sugere. E pensando nisso, né, diante de Deus, aí eu pensei, por que não falar do chamado de Deus, né, e as suas consequências quando atendidos. E orava eu ao Senhor, e muitas das vezes a gente surpreende as pessoas com palavras tipo assim: Deus te chamou para isso, se tu não for vai acontecer assim, 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 né? Mas aí acaba que a gente convence as pessoas através do medo, do temor de que algo ruim possa acontecer, de que aquilo que a palavra diz que vai acontecer, de negativo, de ruim, as consequências ruins de não ter atendido, são reais. Mas hoje nós não vamos falar delas. Nós vamos falar das consequências ao serem atendidos ao chamado do Senhor. Amém? Dizer-me aqui não tem o mesmo peso de se estar atendendo ao chamado do Senhor. Quando você diz eis-me aqui, você não vai sentir e receber o peso de se estar atendendo, porque você apenas disse eis-me aqui, não é? Então, dizer não é estar, dizer não é fazer, dizer não é ser. Então a gente precisa atentar com relação a isso, porque Deus, Ele nos chama para fazer algo, e quando a gente se coloca na posição de que vai fazer, a gente precisa arcar com toda a responsabilidade da palavra eis-me aqui. E existe pelo menos 3 chamados, que é o que nós vamos falar nesta manhã. 3 chamados de Deus para as nossas vidas. Pelo menos 3 é o que vamos falar hoje. Onde a Bíblia ela faz várias menções desses chamados que nós devemos atender diariamente. E o primeiro chamado de Deus para a minha e para a sua vida é o chamado ao arrependimento. O chamado ao arrependimento. E quando a irmã Bruna ministrava aqui, lá no texto de Jeremias, e ela falava que foi a primeira mensagem que Jeremias recebeu para dar ao povo, era o arrependa-se. E de fato e era o povo de Deus, né? Israel. E de fato o primeiro chamado de Deus para a minha e a tua vida é o arrependimento. Primeiro porque o chamado ao arrependimento é uma mensagem central nas Escrituras Sagradas, né? É uma mensagem central na proclamação do Evangelho, para que aqueles que não creem possam ouvir a palavra do Senhor e se arrepender de seus pecados. Ele nos convida a uma mudança de vida, né? Com um arrependimento sincero, deixar os nossos atos pecaminosos e seguir sinceramente a Jesus, e se voltar para Deus, porque sem arrependimento, de fato, não há salvação, não há libertação e não há restauração, né? Que foi aquilo que Deus ele falou a Jeremias para falar ao seu povo, para que o seu povo fosse restaurado. Então sim, nós, crentes em Cristo Jesus, precisamos nos arrepender todos os dias. Precisamos, porque
As Escrituras Sagradas, ela fala a nós, os filhos de Deus, aos que creem, né? Então nós precisamos nos arrepender. Nós vamos compreender a partir de agora, lendo alguns textos da Bíblia para que corroboram com essa ideia. Lá em Lucas, capítulo 5, versículo 31, a palavra do Senhor diz: Jesus lhe respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Jesus, ele já disse que veio chamar pecadores ao arrependimento. É um chamado de Deus. Arrependa-se. Como eu vou ler vários textos, acompanhe, mas se não der tempo, eu vou precisar continuar, amém? Lá em Mateus 8, Mateus capítulo 3, verso 8, diz assim: deem fruto que mostre o arrependimento. Ele chama ao arrependimento, né? E quer que nós venhamos dar os frutos que mostrem que nós nos arrependemos. Em 1 João 1 e o versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Em Atos dos Apóstolos, né? Capítulo 3 e o versículo 19 diz: arrependam-se, pois, e volte-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. E em Apocalipse 3 e o versículo 19 diz: repreendo e disciplino aqueles que eu amo, por isso seja diligente e arrependa-se. Então você vê que é uma sequência de textos. Primeiro ele veio chamar pecadores ao arrependimento, depois ele quer que venhamos dar frutos de que somos arrependidos. Depois ele nos garante uma coisa: se confessarmos os nossos pecados, Ele é justo e fiel para nos perdoar, né? E nos purificar de toda injustiça. Mais à frente, ele nos reforça a ideia de que, lá em Atos dos Apóstolos, se nos arrependermos e voltarmos para Deus, os nossos pecados são cancelados. E em Apocalipse 3,19 ele diz que repreende e disciplina a quem Ele ama. Então, o povo de Deus, os filhos dele, é quem deve, especialmente nessa manhã, atentar para essa palavra. E mediante esses textos, nós compreendemos que se arrepender é um chamado de Deus para as nossas vidas, que deve ser atendido imediatamente, diariamente e inteiramente. Imediatamente porque nós precisamos do perdão de Deus, e Ele é imediato. Ao nos arrependermos, Ele fala em sua palavra que perdoa os nossos pecados e nos purifica de toda injustiça, né? Diariamente, porque mesmo na caminhada nós somos pecadores. A palavra diz que se dissermos que não temos pecado, nós somos mentirosos. Então, precisamos imediatamente para o perdão dos nossos pecados. Precisamos diariamente porque somos pecadores. E precisamos inteiramente porque não pode ser fingido. Tem que ser um arrependimento sincero. Não pode ser apenas um remorso. Deve ser sincero. Por isso ele diz: deem frutos. Porque quem chora e diz eu me arrependo e não é sincero, ele não vai dar frutos, não vai produzir os frutos, né? Mas quando é um remorso, uma coisa, não vai produzir frutos. É por isso que é necessário um arrependimento sincero, genuíno. O arrependimento, ele é o primeiro passo da nossa jornada de fé. O primeiro passo. Eu digo aquele quando a gente ouve o Evangelho e se reconhece pecador diante da palavra que nos confronta e a gente toma a decisão, né, de entregar a nossa vida. Ele é através do arrependimento que há a salvação, não é? Mas ele não para por aí. Não é apenas uma ação inicial. Não é apenas uma ação inicial. É um processo contínuo em nossa caminhada cristã. Porque, como eu disse, né? Se dissermos que não temos pecados, estaríamos mentindo. Então, o pecador necessita ser perdoado. E isso acontece através do arrependimento. E as consequências, conforme nós vimos os textos que acabamos de ler, as consequências para quem atende o chamado do arrependimento é o perdão dos seus pecados.
só quem pode nos perdoar é Deus. Então é necessário que haja um arrependimento sincero, genuíno diante do Senhor, para que a gente alcance a graça do perdão de Deus. Muitas vezes, humanamente, a gente fere algumas pessoas e a gente até vai até a pessoa e pede perdão, e do fundo do coração às vezes a gente percebe que aquele perdão ele não foi aliás, a liberação do perdão ele não foi verdadeiro, né? Dependendo da causa, da circunstância. Quando a gente nos fere, né? Às vezes a pessoa perdoa, libera o perdão, mas fica com aquela coisa ainda, sabe, de não confiar tanto. Então, assim, humanamente nós somos assim, mas não é assim com Deus. Com Deus não é assim. Como aqui fala em Atos dos Apóstolos, se nos arrependermos e voltarmos para Deus, nossos pecados são cancelados. Deus, ele não vai jogar em nosso rosto. Deus, ele não vai nos lembrar. E só Ele tem essa capacidade. A gente não tem. A gente não tem. Então, por isso que é necessário se arrepender. Porque as consequências para aqueles que atendem ao chamado arrependimento é o perdão de Deus. É o pecado cancelado. É sem ser jogado nada em rosto. É ter a habitação do Espírito Santo de Deus dentro de nós, nos guiando, nos direcionando, nos transformando, nos capacitando a viver uma vida de obediência, de amor, de santidade. Quem vive pecando e não se arrepende e não se volta para Deus, não tem a graça do perdão, não tem a graça do Espírito Santo lhe guiando a obedecer, a amar, a mudar, a ser transformado verdadeiramente a cada dia, imagem e semelhança do Senhor. Então, que venhamos atentar a esse primeiro chamado. E vamos ao segundo chamado de Deus para mim e para a sua vida, nessa manhã. O segundo chamado que o Senhor falou comigo é o chamado a seguir Jesus. Nós somos chamados a seguir a Jesus. Irmã Miri, a gente não já segue não? A gente não está aqui? Eu não sei. Vamos descobrir se a gente segue verdadeiramente a Jesus. Vamos aprender aquilo que Deus ele quer falar conosco nessa manhã. Eu entendo que quando a gente é tomado pela graça de Deus, que nos perdoa os nossos pecados, as nossas transgressões contra Ele mesmo. Quando a gente é tomado por essa graça, quando a gente compreende que a gente não merecia o perdão de Deus, e mesmo assim Ele nos perdoa, né, por meio do seu amor infinito e incontestável. Nós, naquele exato momento, compreendemos também que a gente precisa seguir alguém, que a gente precisa ter um modelo, ter um exemplo, para que a gente continue naquele processo de mudança de vida. A gente acabou de receber o perdão do Pai, a gente se arrependeu, recebeu o perdão, então vamos seguir diferente. Ele nos deu uma nova chance. E quem melhor para nós seguirmos senão a pessoa de Cristo? Então a gente compreende isso, que é necessário seguir a Jesus para termos de fato uma mudança de vida, né? Uma novidade, vivemos em novidade de vida, porque não há novidade de vida sem Ele, que é o exemplo perfeito de quem devemos nos tornar. E nós somos chamados todos os dias a continuar crendo, a não desistir, a não esmorecer e a seguir a Jesus Cristo. Todos os dias. Todos os dias nós somos chamados a isso. Perceba que se você, né, questionou, mas seguir a Jesus, a gente aqui, os filhos de Deus, então todos os cultos, as escolas bíblicas e até esse momento aqui, as reuniões que a gente faz extra culto, que a gente lê a palavra do Senhor, debate, discute, tira dúvida, vai até o irmão, vai até o professor, vai até o pastor, tudo isso seria inútil. O que estaríamos fazendo aqui se a gente já tivesse alcançado o nível máximo do chamado de Deus nas nossas vidas? Se a gente não precisasse ouvir que é necessário se arrepender e que é necessário seguir a Cristo, o que estamos fazendo aqui? Se Deus ele já falou tudo que Ele tinha para falar para você, e você já alcançou o nível máximo, eu atendo a tudo que Deus já falou na minha vida durante toda a minha caminhada cristã, o que é que você está fazendo aqui então? Acaso Deus fala com as paredes? Acaso a palavra de Deus volta vazia? Então nós não chegamos
no nível que Deus quer que a gente chegue. Nós não chegamos. Deus chamou Samuel quando menino, Deus chamou Davi quando menino, né? Quando jovem, Jeremias quando jovem. Mas para aprimorar, para trabalhar, para tratar, para ensinar. Então nós não chegamos no nível máximo. Deus, Ele quer falar com a gente. Deus, Ele está falando com a gente. Então esse é o segundo chamado de Deus para as nossas vidas nessa manhã. Seguir a Cristo. Vamos ler alguns textos que comungam com esse pensamento. Lá em João 1:43. Abram as nossas Bíblias, pelo menos nesse texto. Nós vamos ler alguns, mas João, capítulo 1 e o versículo 43. Diz assim. Isso aqui foi o chamado de Filipe. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia. Quando encontrou Filipe, disse: siga-me. Em Mateus 9:9, um texto muito conhecido chamado de Mateus, saindo Jesus viu um homem sentado na coletoria e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou e seguiu. Em Mateus ainda 4, capítulo 4, e os versículos 19 e 20, a palavra diz: e disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante deixaram as suas redes e os seguiram. Falando novamente, agora lá em João 8, e o versículo 12, a palavra diz: falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Louvado é o nome do Senhor. Seguir a Cristo é mais do que caminhar com os que caminham na mesma fé. É mais do que estarmos aqui em comunhão. É mais do que ir aos cultos. É mais do que vir ao retiro. É mais do que fazer alguma obra. É mais do que louvar. É mais do que pregar. É mais do que tocar, né? Por exemplo, Stephanie, ela não reflete a pessoa de Cristo. Ela não demonstra que segue a Cristo porque está tocando bateria. Não é? É mais do que isso. É mais do que isso. Então, seguir a Jesus é seguir os passos de Jesus. É andar como Ele andou. É falar como Ele falou. É se comportar como Ele se comportou. É entregar a sua vida verdadeiramente a Ele e renunciá-la diante dos seus desejos, renunciar a sua vida diante de várias questões cotidianas, da carne, de pensamentos, filosofias. Seguir a Jesus é seguir os seus ensinamentos, é viver para Ele, e isso quer dizer morrer para todo o resto. Seguir a Jesus é verdadeiramente andar em novidade de vida, é não se comportar, nem se lembrar, nem olhar para trás de quem você foi um dia, de quem você era quando Ele lhe chamou. Ele já lhe chamou. Então ali, do teu passado, Ele não se lembra. Então não olha para Ele. Olha para frente e segue o Mestre. E assim como o arrependimento ele é um processo contínuo nas nossas vidas, seguir a Jesus também é. Não pense que eu sou firme, eu estou na igreja, eu estou em todos os cultos, eu faço a obra, eu sou um cargo eclesiástico, então eu sigo a Jesus. Não. Todos os dias, seguir a Jesus é diferente de tudo isso. Todos os dias, assim como o arrependimento, nós precisamos seguir a Cristo. Como assim? Todos os dias nós fazemos escolhas. Surgem situações nas nossas vidas, né? Acontecimentos em nossas vidas que nos colocam a fazer uma escolha. E essa escolha deve refletir a pessoa de Cristo em nossas vidas. A escolha principal da minha e da sua vida é seguir a Jesus. Jesus, eu vou fazer isso aqui. O Senhor vai comigo? Como é? Como o Senhor faria? Como o Senhor quer que eu faça? É assim seguir a Jesus. Diariamente. Eu pensava que eu já seguia Jesus. Se você pensava que já seguia Jesus, mas não se comportava dessa forma, você e eu, né, estávamos equivocados. Talvez esse encontro que Deus marcou foi para isso. Para que a gente pudesse atentar sobre essas questões que às vezes parece tão trivial, tão bomba. Mas Deus vai se importar na cor do carro que eu vou comprar? Eu não sei. Se Ele quiser te camuflar de alguma coisa, eu não sei.
Mas se a tua vida não é mais tua, é dele, então não custa perguntar. Ah, mas Deus vai interferir nisso? Eu não sei, é entre você e Deus. Mas se você tem um relacionamento com Deus, se você entregou sua vida a Ele, se você diariamente conversa com Ele em todas as questões, em todas as situações, e se você segue as suas ordens, os seus ensinamentos, os seus passos, então é Ele que vai te direcionar. Existem 3 tipos de pessoas que seguem a Cristo. 3. Porque, como foi falado inicialmente no segundo ponto, né? Quando a gente se arrepende, imediatamente a gente quer seguir a Jesus. E aí existem 3 tipos de pessoas que seguem a Ele. O primeiro tipo de pessoa que segue a Jesus é aquela que segue um determinado período por interesses passageiros. Sejam por bens materiais, seja por alcançar um emprego, seja para alcançar um casamento, seja por experiências emocionais, ou seja, as pessoas estão bem emocionadas, estão ali, estão seguindo, estão ouvindo, estão compreendendo, estão até obedecendo, mas é passageiro. A própria pessoa estabeleceu um prazo de validade na sua caminhada, porque não é Jesus que estabelece. Enquanto Jesus está falando, a gente precisa se alinhar, né? A gente precisa ouvir e atender. Mas quando a gente estabelece um limite, um prazo de validade, Senhor, eu quero um emprego. Então, se é por isso que você está ali, você vai conseguir, você vai deixar de seguir Jesus imediatamente. Senhor, eu quero isso. Senhor, eu quero aquilo. Tem gente que pedia por experiências espirituais com Deus e já teve, mas não tem mais. E eu não sei o porquê. Mas já teve, já alcançou. Mas vai ficar só naquilo? Existe esse tipo de pessoa. E depois parou de dar ouvidos. O segundo tipo de pessoa é aquelas que tem vontade, tem interesse, quer seguir a Cristo, quer de todas as formas, o coração é desejoso. Eu ouvi aqui, eu não lembro quem foi, eu não estou contestando a palavra, mas eu ouvi alguém aqui nesses dias dizendo que basta o desejo do seu coração de servir. Não, porque às vezes a gente tem um desejo muito grande de mudar. Senhor, eu quero mudar. Eu ouvia muito isso de uma pessoa, eu ouvia muito isso da minha mãe. Eu tenho um desejo de mudar, eu quero mudar, eu peço tanto a Deus e às vezes a pessoa não consegue. Então apenas o desejo não é suficiente. Existe esse tipo de pessoa que tem o interesse de seguir a Jesus, que tem o desejo de seguir a Jesus, mas não tem força, não vai, não consegue, tudo lhe trava, tudo lhe segura, tudo é uma barreira, tudo é uma desculpa. Mas Deus conhece o meu coração. Deus conhecia o coração de Mesaque, Sadraque e Abednego. Mas eles, porque Deus conhecia o coração, tinham que se prostrar para ser igual a todo mundo. Deus conhecia meu coração, eu me prostro, Deus conhece. Não. Ação. Foi falado aqui nessa manhã, porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito. Então, Deus amou, Deus mostrou o seu amor através da entrega do seu Filho. Então, os arrependidos, como foi falado, precisam dar frutos de arrependimento. Os seguidores de Cristo precisam se parecer com Ele. Então, não é apenas querer, é ser, é fazer, é se esforçar. E existe o terceiro tipo de pessoa, que é aqueles que aprenderam com Jesus, aprenderam a imitar Jesus, estão dispostos a seguir os seus ensinamentos, se entregam todos os dias, não apenas estão dispostos, se entregam todos os dias, independente das circunstâncias. Esse é o terceiro tipo de pessoa que segue a Jesus. E eu creio que aqui é uma igreja que age dessa forma. E as consequências para quem larga tudo? Agora nos lembremos dos textos. As consequências para quem larga tudo e segue a Jesus. O que foi prometido? Siga-me e eu os farei pescadores de homem. Não é? E eles imediatamente seguiram. Eu sou a luz do mundo, e quem me segue não anda em trevas, mas em luz. As consequências para quem larga tudo e lhe segue é ser transformado em uma ferramenta de Deus para desestabilizar o inferno. É ser transformado em boca de Deus nesse mundo de caos, para resgatar almas perdidas
para a presença do Todo-Poderoso. É não andar em trevas, mas em luz. Seguir a Cristo, quem segue a Cristo não anda em trevas. Vai às trevas resplandecer a luz. Não anda em trevas. Não precisa temer, porque Ele nos diz: eu vos farei pescadores de homens. Não andarás em trevas, mas em luz. Eu sou a luz do mundo. Então quem segue a Jesus tem convicção de que é luz resplandecente de Cristo, para resgatar as almas perdidas para a presença do Senhor. E isso não é para qualquer um, porque, como muitos aqui sabem, os anjos queriam fazer esse serviço, mas foi dado a nós o serviço de ir pregar o Evangelho. Foi dado a nós esse trabalho, esse serviço. E só quem faz são os seguidores de Cristo. Como é que a gente vai chamar os seguidores de outros deuses para fazer esse serviço? Como é que a gente vai dizer que é responsabilidade deles? É nossa responsabilidade. Foi dado a nós. E essas são as consequências boas de quem atende. Essas são as consequências de quem atende o chamado. É privilégio. É privilégio. Então, jamais esse chamado ele pode ser atendido da boca para fora apenas como eis-me aqui. Ele deve ser atendido como complemento. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade. Eis-me aqui, Senhor, a minha vida é tua. Então, esse chamado de seguir a Jesus não pode ser atendido de todo jeito, mas deve ser atendido com convicção de que seguir a Jesus é andar em novidade de vida, é ser luz resplandecente, é pregar o Evangelho, é fazer o que Cristo fez, é estar morto para esse mundo, é praticar os seus ensinamentos. Amém? Quem é o seguidor de Jesus, diga amém. 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 E o terceiro e último chamado de Deus para as nossas vidas, que vamos falar nessa manhã, é o chamado ao serviço. O chamado ao serviço. Eu coloquei o serviço aqui no último ponto, mas não é porque ele é o menos importante. Pelo contrário, entenda. Pelo contrário, enquanto o arrependimento e o seguir a Cristo são chamados muitas vezes internos, pessoais, entre você e Deus, sem espectador, servir a Deus, o chamado ao serviço, ele vai revelar a pessoa arrependida, aqueles que buscam arrependimento, aqueles que buscam seguir a Cristo, por isso estão servindo. Ele revela o seguidor de Jesus. Ele revela os pecadores confessos e arrependidos. Esse chamado revela o Cristo que habita em nós. Porque assim como Ele fez, façamos também. Então esse chamado, ele revela o servo, o Deus que habita em nós. Amém? É bem verdade que atender ao chamado de servir, para atender a esse chamado de servir, precisa ser atendido os dois primeiros chamados. Por quê? Porque senão estaríamos aqui apenas ocupando cadeiras. Ocupando cadeiras, né? Se não precisássemos nos arrepender todos os dias, como foi dito, se não precisássemos seguir a Jesus todos os dias, né? Estar em comunhão com Cristo, falando com Cristo, perguntando a Cristo como seguir, se não precisássemos de nada disso para servir, então estaríamos aqui fazendo o quê? Ocupando cadeira aos domingos, sem nenhum compromisso. Para atender ao chamado do serviço, é necessário atender aos dois primeiros chamados antes. Deus quer que sejamos servos por excelência. E isso não diz respeito às nossas habilidades impecáveis, até porque a gente não tem. Servir com excelência não tem nada a ver com o que a gente tem nas mãos para fazer, não. Servir com excelência é a gente ter atendido aos dois primeiros chamados, diz respeito ao entendimento. Perceba, viu, que o servo por excelência, ele compreendeu que Deus perdoou os seus pecados, mesmo sem ele ser merecedor. Ele compreendeu que o seu mestre, a quem ele segue, Jesus Cristo, foi servo antes de mandar servir. Ele foi servo. Então, quem compreendeu isso,
certo? Ele vai ter o coração disposto, mas não apenas o coração, ele vai ter as mãos estendidas, como também foi falado ontem aqui pelo diácono Zécio. Esse é um servo por excelência. Ele tem a compreensão de que, através do arrependimento, alcançou um perdão que ele não merecia. Ele tem a compreensão de que o seu Mestre Jesus Cristo, que morreu para lhe dar vida, é a quem ele segue, não é? Deu o exemplo para que ele seguisse. E ele tem o coração desejoso e as mãos ardendo para servir. Esse é um servo por excelência. E Deus quer que sejamos servos por excelência. Agora nós vamos ler alguns textos sobre o serviço ao Senhor. Já foi falado muito nesta manhã, então eu apenas complementei diante de tudo que já foi falado sobre servir. Em Marcos, capítulo 10, e o versículo 42 ao 45. São textos mais extensos que não falam diretamente ao chamado, mas ao serviço. Jesus os chamou e disse, Marcos 10, 42. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês, ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Em Romanos 12, capítulo 10, a palavra diz: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros do que a vocês mesmos. É um serviço. Em Marcos 9, 35, a palavra diz: assentando-se, Jesus chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, terá que ser o último e o servo de todos. Em 1 Pedro 4, 10, a palavra diz: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Em Romanos 12, 11 diz: nunca falte a vocês o zelo, sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor. Em João 12, 26 diz: quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. E em João 13, o capítulo 15, João 13, 15 diz: eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior que seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes são se as praticarem. Então, as consequências de seguir a Jesus, de servir a Jesus, de servir a obra do Senhor, de servir a Deus, é seguir o exemplo dele, saber que não é o primeiro nem o maior, tem que ter essa consciência, saber que servir a Deus não é servir apenas a obra, mas é servir ao Senhor, e quem serve ao Senhor serve a todos. Aleluia. Porque foi assim que Cristo nos ensinou. Saber que o Pai nos honrará, e nós devemos fazer tudo com amor, com zelo e fervorosos no Espírito. Um verdadeiro líder é aquele que dá o exemplo, e Jesus ele foi o maior líder de todos, né? Jesus, como eu falei, antes dele dizer que era para a gente servir, ele serviu. Ele mostrou com o exemplo, né? E ele nos ensinou com o exemplo. E uma coisa é fato: o serviço ele é e ele dá para todo mundo. O serviço na obra do Senhor, ele é para todo mundo e ele dá para todo mundo. Então, é fato também que nem todo mundo vai servir a Deus no mesmo ministério ou da mesma forma. Porque assim como Deus, quando Deus nos chama para servir, Ele também nos direciona.
né? Existe um chamado para fazer o ID, que é um chamado, é uma ordenança de Deus, né? E é universal, esse chamado é para todos, mas existe um específico que também foi falado durante todos esses dias. E quando Deus ele nos chama para servir, Ele já nos dá o direcionamento. É claro que ninguém espere, por exemplo, cantar como o Ju canta. Ninguém espere pregar como um dos maiores pregadores que a gente possa conhecer, né? Porque tem muita... que sabe, fugiu a palavra, oratória, desenvoltura, isso, né? Ninguém espere fazer como outra pessoa faz. Quando Deus ele te dá um direcionamento específico da obra que Ele quer que você desenvolva, Ele vai tratar com você. Não espere ser igual a ninguém. E também não espere ter uma idade avançada, porque como também já foi falado, muitos foram chamados jovens porque precisa às vezes é necessário um tempo para aprimorar, né? Deus ele prepara o seu servo, não é assim de uma hora para outra, vem aqui e tu vai pregar. Imagina, até se o pastor fizesse isso, né? Ah, não, se Deus faz assim, eu vou fazer uma escala assim, na hora do culto vem Stephanie pregar. Não é assim. Deus ele prepara o seu servo. Então o serviço existe, é fato, é para todo mundo e dá para todo mundo, mas o direcionamento do chamado para servir específico, Deus ele vai dar. Amém? Glória a Deus. E aí, com a direção específica, Ele também desenvolve em nós dons, talentos, nos aprimora a fazer o seu serviço e Ele nos acompanha em todo o serviço, porque a gente não trabalha só. Tudo é dele, por Ele e para Ele. Se você ainda não está servindo, se você ainda não descobriu no Senhor o seu chamado específico, então busque isso, descubra e se dedique a isso. Ah, mas eu sou muito novo, viu, Luan? Eu sou muito novo. Não, mas busque, Senhor, o que é que o Senhor quer de mim? Mesmo que seja daqui a 30 anos. Eu quero começar de agora, assim como Samuel, assim como Davi, assim como outros nomes, né, que a Bíblia nos relata. Então, o chamado de Deus é para todos. E se você ainda não descobriu no Senhor, você busque descobrir, você se dedique a isso, mas antemão eu quero que você saiba que todos temos um chamado específico. Todos. Mas aí, se você ainda não está servindo, mas eu ainda nem estou servindo. Se todos têm, por que eu não estou servindo? Não sei. Resolva com Deus o que ainda precisa ser resolvido. Resolva com Deus o que ainda precisa ser resolvido. Servir a Deus e ao próximo, como foi lido nos textos bíblicos que acabamos de ler. Servir a Deus e ao próximo é a expressão mais nobre e mais humilde que cada um de nós podemos expressar. Servir a Deus e ao próximo é uma honra inimaginável e eterna, né? É por isso que muitas vezes as pessoas elas não compreendem isso e não servem, né? Porque a gente não vai ter honra terrena não, porque está servindo ao Senhor não. Não pense que vai ser uma honra terrena e foi falado até no estudo para liderança, né? Não pense que o servo do Senhor vai entrar em todos os lugares com tapete vermelho, flores, pétalas e ser honrado. Não, aqui não. Quem serve a Deus é o menor dos menores mesmo, é colocar o outro acima de você. Não há honraria humana, não há honraria terrena. A honra é eterna. É o Senhor quem nos, como ele falou aqui, né? Quem nos honrará. E é por isso que alguns acreditam, infelizmente, é por isso que alguns ainda não estão servindo. Porque eles ainda não sabem o que vão ganhar com isso. O que é que eu vou ganhar com isso? Eu já me arrependi, eu já tenho a salvação, eu já vou para o céu, eu vou ficar no banco. Infelizmente existem pessoas assim. Eu ganho o que é com isso? Saindo no sol para falar de Jesus? Não, quando eu tiver a oportunidade em algum lugar eu falo. O que é que eu vou fazer indo para o evangelismo, indo para o exército, já vai tanta gente, eu vou ser só mais uma? Tem gente que pensa assim. E eu vou ganhar o que com isso? Porque a salvação eu já tenho. Não é por ganhar alguma coisa. Haverá galardões, mas a gente não faz por isso. A gente faz por obediência.
obediência. E por compreender que Deus ele fez muito mais por nós. A gente não merecia o seu perdão, a gente não merecia a salvação, a gente era os seus transgressores e tudo que ele fez por nós. Então, por obediência, por amor a Deus, a gente deve servir. Aleluia. E agora eu vou pedir que alguns de vocês, já que a gente não acompanhou a leitura, né, assim, todo mundo, que alguns de vocês abram a Bíblia. Bruna, abre Efésios 2:10. Depois tu lê, Efésios 2:10. Douglas em 1 Pedro 4:10. Irmão Lu em Colossenses 3:23. E Ju em Mateus 5:16. Perceba que todo seguidor de Cristo ele é chamado para servir. Todo seguidor, todo aquele arrependido que segue a Jesus, ele é chamado para servir. Pois fomos criados para isso. Veja o que diz Efésios 2:10. Porque fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou previamente para que andássemos nelas. Entenda que cada um de nós recebemos dons e habilidades específicas, mas não para benefício próprio, para usar propriamente. 1 Pedro 4:10 e 11. Cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. 24. Sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao seu Pai que está nos céus. Aleluia. Então todo seguidor de Jesus foi chamado para servir, porque assim fomos criados, né, para as boas obras do Senhor. E como disse 1 Pedro 4:10 e 11, né, todos nós recebemos também dons e habilidades específicas do Espírito, não para o nosso benefício próprio, mas para o serviço, né, ao corpo de Cristo e ao mundo ao nosso redor. A gente não só serve na igreja, ao corpo, a gente serve a todos ao nosso redor, né, como foi bem falado ali. E eu costumo dizer, há tempos isso, né, você foi consagrado um diácono, você é um diácono na sua rua. Você foi consagrado um missionário, você é um missionário onde você estiver. Você foi consagrado, foi chamado para uma liderança. Aliás, você foi chamado para servir, você deve servir a todos, sem exceção. Como diz Colossenses 3:23-24, né? Compreenda também que o chamado para servir não se limita a contextos específicos, como por exemplo o ministério pastoral, o ministério de missões, né, missionário, o diaconato. Não se limita a isso. O chamado para servir não se limita não é específico, é tipo assim, o diaconato vai ficar na sala, vai ficar na porta, vai servir algo, isso e aquilo. A pessoa que fica na projeção, né? A pessoa que fica na transmissão, a pessoa que toca, os ministros de louvores, entendeu? Quem louva. Não, o chamado, mesmo que ele seja específico para você, mas é para servir em geral. É para servir em geral, é para servir na família, é para servir no local de trabalho, na comunidade, na igreja. Por quê? Porque aqui em Colossenses 3:23-24 não diz assim: aquilo para o qual eu te chamei, você faça na igreja. Diz: e tudo o que fizeres, faça de todo o coração, como para o Senhor, não para o homem, né? Porque é o Senhor que vai nos recompensar. A recompensa vem dele. Então não espere, por mais que alguém não esteja lhe agradando ou fazendo algo que mereça. Não é por merecimento. Não é. Porque nós recebemos sem merecer. E nós devemos dar também. Servir. Certo? Isso é dar honra a Deus. Aleluia. É dar honra a Deus. Glória. E nós também devemos compreender que ao nos envolvermos no serviço, né,
estamos participando ativamente do plano redentor de Deus, como foi lido aqui pela irmã Juliana, do plano redentor de Deus para o mundo, sendo instrumento da sua graça e do seu amor. Então, estou concluindo já, que nós venhamos nesta manhã, né, compreender que existem chamados que são essenciais para as nossas vidas, né, essenciais. Existem muitas outras coisas que Deus ele quer de nós e Ele fala conosco, mas esses 3 chamados, assim, essa sequência de chamados, nós precisamos compreender que é de importância muito grande para as nossas vidas, para a nossa vida cotidiana, para a nossa vida cristã, para a nossa caminhada, né? E o quanto é fundamental a gente não pular as etapas. É fundamental, porque Deus ele não vai te chamar para servir sem que te trate antes. Deus ele não vai chamar nenhum de nós para um serviço, confiar algo a mim e a você sem que haja um tratamento, sem que haja uma preparação, né? Ele prepara o seu servo, ele chama o seu servo e ele prepara inteiramente. Ele prepara inteiramente. Se você se debruçar, se deleitar, se jogar, se entregar ao Senhor, você vai ser tratado por inteiro, desde o mais íntimo do seu ser, com o arrependimento, quanto à expressão de seguir a Jesus, de tomar escolhas, de fazer escolhas que demonstrem que você segue a Jesus. Aí sim vem o serviço à obra. Então ele trata interior e ele trata exterior, né? Com arrependimento sincero, com a expressão de ser seguidor de Cristo, para que aí ele possa direcionar a cada um de nós no ministério específico, né? Que ele tem para cada um de nós. Ele tem um ministério específico para cada um de nós. Ele tem um chamado específico para cada um. Mas ele quer também tratar, porque as coisas de Deus elas têm ordem e decência. Deus ele age conforme ele quer. E nós precisamos confiar, nos atentar a isso, buscar discernimento e responder a Deus da forma correta. Glória a Deus, aleluia. Glória pra Deus. Infelizmente, existem pessoas, e ao longo da minha caminhada junto com meu esposo, a gente tem visto isso, né, antes mesmo do ministério pastoral dele, onde a gente vê as coisas mais de perto, mas a gente já via também. Infelizmente existem pessoas que são muito complicadas com relação a isso, ao tratado de Deus. Existem pessoas que acham que não precisam. Estou na igreja há tanto tempo e eu preciso lá fazer isso, e eu preciso... Não se deixam ser tratados, né? Mas essas pessoas querem servir. Essas pessoas desejam servir, querem cargos, né? Querem estar em evidências, mas não querem ser tratadas. Às vezes, eu não vou dizer que na totalidade é por orgulho, mas muitas vezes é por orgulho. Não se permitem ser tratadas por Deus. Não permite que Deus toque. Não permite que Deus use o servo que vai lá e diga assim: olha, senta aqui, primeiro você vai ficar no banco, vamos tratar, vamos ficar junto, vamos aprender junto, vamos mudar, conte comigo, porque Deus ele usa as pessoas para isso. E tem pessoas que não admitem, não querem ser tratadas, mas querem servir, e isso acontece muito. Essas pessoas estão seguindo religião e não a Cristo. Porque a gente precisa se reconhecer que sem Deus a gente não é nada. Ai de nós se não fosse Deus, sem Ele a gente nada pode fazer. Então, se existe algo em mim que precise ser tocado pelo Senhor, ser tratado pelo Senhor, para que Ele melhore a minha vida espiritual, eu preciso reconhecer e dizer: sim, Senhor, eis-me aqui, trata a mim. Nessa manhã, eu queria que o eis-me aqui da gente, a gente finalizasse, né? A gente já ouviu várias pregações sobre o serviço, sobre a obra, sobre o chamado. Hoje sobre o arrependimento, seguir a Cristo verdadeiramente e o serviço novamente. Mas eu queria que a gente finalizasse com o eis-me aqui diferente. Eis-me aqui, Senhor, trata a mim. O que é que precisa ser mudado? O que é que precisa ser transformado? O que é que precisa ainda da minha parte ser resolvido contigo? Senhor, falar comigo, tocar em mim, para que eu possa te servir com excelência, né? Deus ele é soberano, e se nós estamos aqui nessa manhã, a gente tem convicção disso, a gente tem consciência da sua soberania e do que Ele quer falar conosco. Se Deus quer tratar, deixa Ele tratar. Aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Feche os seus olhos nesta manhã. Não deixe passar a oportunidade de Deus, que Deus tem te dado.
Não deixe passar a oportunidade que Deus tem te dado. Aí mesmo no seu lugar, ore ao Senhor, fale com Ele. Fale com o Senhor, se for necessário, arrependa-se. Se tem algo que Deus te mostrou nesta manhã, te direcionou, arrependa-se. Coloque diante do Senhor com um arrependimento sincero. Coloque diante do Senhor. Lembre-se de onde você caiu nesta manhã. Lembre-se de onde você caiu, mas sobretudo lembre quem é o seu Senhor e o seu Salvador. E que Ele perdoa o milhão de pecados. Lembre que o seu Senhor te perdoa, que o seu Senhor te ama, que o seu Senhor tem algo lindo para fazer na tua vida. Lembre disso. Você não está diante de qualquer um, você está diante do Deus Todo-Poderoso, que perdoa, que transforma, que muda as situações. Lembre-se disso. Ele é capaz de perdoar e Ele é digno de ser seguido. Ele é digno de ser seguido. Ele é o exemplo de quem nós devemos nos tornar. Ele é digno de ser seguido. Siga-o. Deixe de seguir as suas próprias intuições a partir de hoje. Pare de seguir suas intuições. Eu acho isso, eu acho aquilo. Pare de seguir filosofias humanas. Pare de seguir alguém que você não nasceu para ser. Pare de seguir o conselho dos ímpios. Siga ao Senhor. Siga ao Senhor. Seus passos, seus ensinamentos, direcionamento. Hoje nós viemos aqui aprender. E diante do Senhor nos consertar para sairmos daqui e servirmos melhor. Acredite no que Deus quer fazer na tua vida e se entrega a Ele verdadeiramente. Ele cuidou e continuará cuidando de ti. Continue com esse espírito de adoração. A irmã Juliana vai ministrar um hino e a gente vai adorar nesta manhã. Amém. Peço que os amados me ajudem. Oh, aleluia! Eis-me aqui outra vez diante de ti.